Fala, seu aluno, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos aprender o movimento harmônico simples, certo? O famoso MHS, né? Para aqueles que não conhecem, antes de mais nada, peço a vocês que curtam o canal, se inscreva no canal, certo? Deixe seu like no vídeo. Vamos passar o conhecimento aí para aqueles colegas que estão cursando física aí, que estão no segundo, terceiro semestre e não estão conseguindo aí entender o conteúdo, certo? Então, para a gente conseguir passar esse conhecimento, peço a vocês aí que compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do canal, certo? E a gente consiga aí chegar no nosso objetivo, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, aluno, o que seria o movimento harmônico simples, né? Primeiro, vamos criar aqui uma função, né? Um cartesiano aqui dentro desse círculo, ok? Vamos criar aqui um cartesiano dentro desse círculo, certo? A gente tentar entender o que seria o movimento harmônico simples. Primeiramente, quando falamos em movimento harmônico simples, estamos falando de funções trigonométricas, certo? Estamos falando de funções trigonométricas, certo? Deixa eu criar aqui esse cartesiano aqui dentro, né? Para a gente ter um referencial aí para entender o movimento harmônico simples, ok? Bom, então nós temos aqui, sabendo que o movimento harmônico simples, ele não nos dá um raio, né? O harmônico simples, ele vai nos dar aqui uma amplitude, certo? Uma amplitude do, da nossa oscilação, ok? E a gente chama de A, certo? Esse segmento aqui, nós temos o nosso segmento X, né? Que eu posso também dizer que é o nosso segmento T, né? Então eu vou chamar aqui o nosso segmento de X. Esse segmento vertical eu vou chamar de Y, ok? Logo, nós vamos criar aqui um corpo, né? Uma partícula aí que está se movendo no sentido anti-horário desse círculo, certo? Vamos criar uma partícula para a gente entender. Vou colocar aqui uma cor mais compreensível. Vou colocar a partícula de vermelho, certo? Então nós temos aqui, vamos criar nossa partícula aqui, ela está mais ou menos aqui, nesse movimento, né? Ela está se movendo nesse primeiro quadrante, certo? Vou colocar ela aqui, pronto. Acho que aí esse tamanho também tá legal. Ok, agora a gente precisa saber que essa partícula, ela está projetando de acordo com o seu movimento circular uniforme, ela está projetando aí uma sombra, né? Uma sombra que eu vou colocar aqui desse vermelho mais escuro, ok? Vamos dizer que essa partícula aqui mais escura é a sombra que está sendo projetada de acordo com o movimento circular uniforme da partícula lá em cima, ok? Então, essa é a sombra da partícula. Então, de acordo com que a partícula vai se movendo, certo? A sua sombra também irá se mover no mesmo sentido, certo? E assim até chegar nas extremidades, certo?
Então nós temos aí a partícula se move lá em cima, né? No movimento circular, e esse movimento horizontal aqui é praticado pela sombra, né? Pela sombra aí da partícula através dos raios solares. Imagine que aqui temos raios solares, né? Que estão sendo transmitidos na partícula, projetando essas sombras aí, né? E da mesma forma, quando a partícula estiver aqui embaixo, né? Ela também será projetada aí, o raio solar, né? Projetado aí para cima, né? Fazendo com que a sombra se mova constantemente aí, certo? Vai fazer esse movimento para cá e esse movimento para lá, certo? Com a velocidade constante, né? Velocidade constante aí dessa partícula, certo? Que está se movendo, ok? Bom, isso foi para que vocês possam entender o que é que está ocorrendo, né? Então, imagine que nós temos nossa sombra, e essa sombra, ela está, nós sabemos que aqui é o ponto de equilíbrio, certo? É o ponto de equilíbrio, essa sombra está deslocada em um certo ponto X, né? Um certo ponto X no tempo. Eu posso simplesmente dizer que aqui é a linha do tempo, né? E no tempo, essa partícula está posicionada, essa sombra está posicionada em um certo ponto, certo? Outra coisa que nós percebemos é, se aqui é o raio, que é a nossa amplitude, logo aqui também será a nossa amplitude, correto? Deixa eu fazer aqui com a linha para ficar melhor o entendimento, certo? Então aqui nós temos a nossa amplitude também, né? Certo? Ok. Sabendo que aqui nós temos a projeção da sombra, né? A projeção lá da partícula, a sombra, né? Ok? Onde eu posso simplesmente dizer que nós temos um certo ângulo θ, certo? Nessa inclinação aqui, certo? E também podemos definir essa posição de acordo com a trigonometria, certo? Vou colocar a sombra aqui projetada, para não ficar aquele vácuo ali. Ok? Projetar aqui essa sombra. Então nós teremos aí a sombra da partícula, ok? Que está sendo projetada no eixo horizontal, de acordo com que ela se move. Certo? Então, nós sabemos aqui que a partícula ela tem uma velocidade constante, já que o movimento é uniforme, né? É circularmente uniforme. Então aqui está a direção, sabendo que a velocidade é tangencial, né? E perpendicular à amplitude. Então nós temos aqui a velocidade, certo? Isso no movimento, certo? Esse movimento que ela faz, simplesmente o MCU, né? O nosso MCU, movimento circular uniforme. Ok? Bom, mas agora o que a gente precisa encontrar é o nosso X, né? A gente precisa encontrar o nosso X, a nossa posição nesse movimento harmônico simples. Ou seja, a gente consegue perceber que nós temos aqui um Pitágoras, né? Logo, nós temos que x em função de t. Quer dizer, um Pitágoras não, aqui nós temos uma lei trigonométrica do cosseno, né? Já que o θ está
adjacente ao x, né? Então nós temos aqui que o cosseno de θ, ele é igual ao cateto adjacente, que é o cateto adjacente do nosso x, e sobre a nossa hipotenusa, que é a nossa amplitude, né? É o nosso A. Logo, x em função de t vai ser igual à amplitude e está multiplicando aí o cosseno de θ. Agora, nós precisamos determinar o nosso ângulo de forma harmônica, né? Como a gente faz isso, professor? Bom, como aqui nós temos uma abertura angular e sabemos que ela vai girar até o seu ponto inicial, então nós podemos dizer que nós temos um movimento angular. O que seria o movimento angular? O movimento angular é nada mais que ômega, a variação de θ, né? Sobre o tempo, não é isso? Logo, a variação de θ é igual a ômega t, certo? Sabendo que essa variação nós temos o θ final menos a fase inicial, né? Que é o nosso θ inicial, ok? E isso aqui vai nos levar a θ igual a fase inicial mais ômega t. Sabendo que a nossa fase inicial parte do zero, parte do ângulo zero, logo cosseno de zero é 1, não é isso? Nós podemos simplesmente definir o ângulo inicial de zero e determinar θ. Como WT, ômega t, certo? Com isso, a gente consegue substituir dentro da nossa equação ali, ó. Dentro da nossa equação, que nós entendemos que θ é simplesmente ômega t, certo? E dessa forma a gente consegue encontrar a equação. A gente consegue encontrar a equação da função da posição no movimento harmônico simples, ok? No movimento harmônico simples. Essa é a equação, certo? No velho MHS. Sabemos que nós temos vários tipos de movimento, como nós temos a função horária da posição de forma retilínea, né? De forma retilínea, que é o nosso M, movimento retilíneo uniforme, MRU, que seria o nosso sorvete, né? Como dizem, que é o nosso X, a posição final, pela posição inicial, mais a velocidade e o tempo. Então, esse é outro tipo de movimento, né? É um movimento retilíneo uniforme, certo? Como o movimento é harmônico e é função trigonométrica, então nós temos aqui, ó, uma posição cossenoidal, né? É um movimento cossenoidal, certo? E nós teríamos também aí o movimento retilíneo
o movimento retilíneo, né? Uniformemente variado, né? Isso, uniformemente variado. O MR e o V, né? Que seria aí o nosso X. X inicial mais V inicial que multiplica T, mais a aceleração T quadrado sobre 2, né? Nosso movimento aí com a variação, certo? Bom, agora eu lhe pergunto, professor, encontramos a função horária da posição no movimento harmônico simples. Como encontrar a velocidade no movimento harmônico simples e a aceleração no movimento harmônico simples? Bom, tem várias formas de interpretar e conseguir chegar a uma equação, né? Uma delas é simplesmente derivar, né? Nós sabemos que a velocidade é a derivada da posição. Se nós pegarmos a derivada dessa função que encontramos, nós teremos aí como A é uma constante, nós teremos aí o A, que multiplica aí o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos o seno, né? Menos o seno de WT pela derivada da função de dentro, né? Que seria aí WT, como nós estamos derivando em função de T, logo, o que nos resta é o nosso W. Então, a velocidade, né? A velocidade a função horária da velocidade, né? De forma harmônica simples, né? Seria W, né? Ômega, amplitude, isso menos aqui, né? Na verdade, esse menos é apenas uma posição, indicando aí o sentido, o sentido em que a partícula está se movendo, certo? Nós temos aí seno de WT, certo? Dessa forma aí a gente encontra a equação da velocidade no movimento harmônico simples, certo? Lembrando que a velocidade ela tem um valor constante no MCU, apenas a aceleração que varia, né? Porque a aceleração ela é centrípeta, né? A aceleração ela é centrípeta, ela está apontando aí para o centro, né? Ok? Então nós temos aí a função da velocidade no MHS, certo? Ok? Certo, e agora, professor, como que eu faço para encontrar a aceleração? Bom, a gente sabe que é a derivada da velocidade, é a própria aceleração, né? Então nós temos aqui o W e o A como constantes, né? A derivada do seno é o cosseno WT, derivada do ângulo da função de dentro é o próprio W, né? Então, nós temos aí a aceleração em função do tempo como menos W vezes o W lá, né? Nós temos menos W ao quadrado, multiplica a amplitude cosseno de WT. Bom, isso é outra forma de você encontrar as funções, né? Ok? Isso aqui quando o movimento
é harmônico simples, né? Lembrando que, se você perceber, a velocidade ela é uma função senoidal e a aceleração é uma função cossenoidal. Ok? Bom, como a gente pode chegar à força, né? A força em que a sombra está se movendo, né? A força sofrida pela sombra. Imagine que nós temos uma mola, né? E aí esse corpo, a mola está esticada com uma certa força. E aí nós temos a força restauradora, né? Que é a nossa força elástica. Né? Desse corpo aqui. Que é justamente o que pode ocorrer aqui nesse sistema que nós criamos, né? Quando a partícula se move, é como se tivesse uma força que empurra a sombra e traz ela novamente, né? Oscilando aí, fazendo esse movimento harmônico simples. Certo? Então, como que a gente encontra essa força? Bom, sabemos que a força elástica, a força elástica, força restauradora, né? Ela é a constante da mola multiplicado aí pela posição, né? Lembrando novamente que esse sinal é apenas um sentido da força, né? É o sentido oposto à força que está sendo aplicada a essa mola, segundo a lei de Hooke aí, né? Então, sabemos também que a força resultante é massa e aceleração, certo? E outra coisa que nós percebemos é o seguinte: aqui, ó, nós temos a posição, né? Ó, a função horária da posição no MHz. E a função horária da posição no MHz é a amplitude multiplicando o cosseno de WT, né? Cosseno de WT. Logo, se você perceber, nós temos aqui na aceleração no MHz o valor da posição. Ou seja, nossa aceleração ela pode ser representada função de t, né? Ela pode ser representada como menos w ao quadrado, que multiplica a, multiplicando aí, quer dizer, o a já faz parte, né? E multiplica aí o nosso x em função de t. Certo? Isso a gente consegue perceber, ok? Logo, eu posso dizer simplesmente que, se as forças elas são equivalentes, então nós podemos simplesmente dizer que a massa e a aceleração é igual a K menos K, né? Por X, certo? Menos Kx, ok? Se
nós pegarmos, se nós pegarmos esse x aqui, ó, ele tem a mesma capacidade ali, ó. Perceba que o nosso A, que é a nossa aceleração, ela vai ser igual a menos K sobre M, que multiplica aí o nosso X, certo? E fazendo essa comparação, nós temos aqui uma certa igualdade, né? Nós temos aqui o nosso X, que é a mesma constante. Temos aqui o nosso W ao quadrado, que equivale aí ao km, certo? Logo, eu posso simplesmente definir, aqui que W ao quadrado é igual a km e W é igual a raiz de km, certo? A raiz de km, ok? Ou até mesmo dizer que K é igual a W ao quadrado que multiplica M, certo? Então essas são definições e a gente pode chegar a essa conclusão, ok? Logo, o que eu percebo aqui, é que nós podemos encontrar o nosso período, né? Se W, como nós definimos aqui, ó, né? Certo? Se W é K, se W é a raiz de K, a raiz de km, e ômega nós sabemos que é igual a 2π sobre o período, né? Logo, se nós invertermos as bases aqui, ó, eu disser que T é 2π, então nós teremos aí a raiz de M sobre K, certo? Logo, o nosso período será igual a 2π sobre a raiz de M sobre K, ok? De tabela aí, nós conseguimos também encontrar o valor do período no movimento harmônico simples, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a explicação, tenha sido produtivo para a sua vida. Desde já agradeço a atenção. Se gostou do canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, certo? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal e aperte o sininho para receber notificações de novos conteúdos, certo? Valeu, monstro. Fique com Deus. Um abraço. Até mais. E boa sorte.